Então, eu gostaria, nessa hora de sem delongas, ministrar a palavra de Deus. Eu estou com saudade, mas eu entendo também que eu estou um pouco enferrujado, né? Fiquei 15 dias sem pregar. E eu peço que você abra o texto bíblico comigo lá em Romanos. Abra seu texto aí em Romanos. Capítulo 5. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5. Eu leio de 1 até 12 e eu espero que os irmãos me acompanhem, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Romanos 5, de 1 a 12. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ore comigo mais uma vez nessa manhã. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra nós nos rendemos e nos curvamos, e a nossa oração nessa manhã é que o Senhor fale ao nosso coração. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida e me use para a honra e glória do Teu nome. Fale, Senhor, ao coração da Tua igreja e traga edificação aos nossos corações por meio da Tua palavra. É a nossa oração em Jesus, e é no nome dele que oramos. Amém. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre o seguinte tema: as boas notícias da graça de Deus. Eu sei que você está aí me ouvindo e deseja ouvir boas notícias, porque afinal de contas nós estamos em um contexto, nós estamos inseridos em um tempo histórico em que nós estamos vivenciando ou tendo muitas más notícias. E é claro que as más notícias chegam ao nosso coração. A semelhança do salmista, quando as más notícias chegarem ao nosso coração, que o nosso coração seja encontrado na presença de Deus, a fim de que as más notícias não venham fazer com que o nosso coração venha sucumbir e a nossa fé venha evaporar. Então nós precisamos receber doses, eu diria homeopáticas, de boas notícias da parte de Deus até o nosso coração. Mas antes de falar das boas notícias, eu vou falar de algumas poucas más notícias que nós ouvimos nesses poucos últimos dias.
É claro que para a gente falar, eu sempre tenho dito isso, para a gente falar da graça de Deus e da boa notícia da graça de Deus, como a Bíblia fala, das boas novas do Evangelho, das boas novas de salvação, nós também precisamos falar das más notícias. Então as más notícias, na realidade, enaltecem as boas notícias. Quando nós temos a compreensão de que nós somos amados por Deus, de que Deus se interessa pela nossa vida, de que Deus tem apreço pela nossa existência, de que Deus enviou seu Filho a fim de que nós não pereçamos no inferno, nós então reconhecemos o nosso valor diante de Deus e reconhecemos que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações a fim de que a nossa vida seja completamente depositada aos pés do Senhor Jesus para a glória de Deus Pai. Então Deus nos ama, essa é a boa notícia, e essa boa notícia que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Vocês me conhecem, sabem que eu pretendo e oro a Deus para ser um portador de boas notícias. Não gosto de ficar falando das más notícias, das mazelas do ser humano, mas eu gosto de enaltecer, de falar, assim como acabamos de cantar, sobre o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. Então, falando um pouco das más notícias, nós estamos querendo fazer um contraste com as boas notícias, e nós estamos rodeados diante de tantas e tantas notícias ruins, de más notícias. Infelizmente, nós estamos acostumando a viver com más notícias, nós estamos acostumando a viver com notícias ruins, e parece que nós até banalizamos determinadas notícias, parece até que nós já não sofremos tanto. Quantas pessoas morreram por conta do Covid, ou estão sofrendo, estão acamados, estão vivendo momentos difíceis. Um dos nossos vizinhos, que ficou entubado por alguns dias, teve alta e passou na frente da nossa casa, e falamos pela janela, e falava da luta, da situação difícil, e nós vivemos dias ruins, recebemos notícias de pessoas queridas que estão sofrendo por conta desse vírus e da pandemia. Recebemos notícias, por exemplo, nessa semana, do aumento dos combustíveis, e aí já ficamos preocupados, porque precisamos trabalhar e sabemos que tudo aquilo que consumimos vem por conta no transporte, e assim já imaginamos a inflação. Falando em inflação, a má notícia, por exemplo, para o sorocabano foi receber na quarta-feira o jornal e detectar que 24% de aumento no último ano os sorocabanos pagaram nos supermercados. E aí tem algumas pessoas que falam que nós não temos inflação, e o jornal da nossa cidade, eu até guardei o jornal, o exemplar de quarta-feira, dizendo que 24% de aumento. Para mim, uma má notícia. Eu que estou aí contemplando e assistindo as famílias que estão necessitadas, a gente tem visto a nossa população sofrendo com os preços abusivos dos alimentos. O que dizer da má notícia de pessoas sem nenhum escrúpulo, que fingem que colocam a vacina na seringa e não aplicam a vacina? Uma má notícia, além de ser mau caráter. Gente furando fila, políticos furando fila. Você deve ter acompanhado a situação de Manaus, em que algumas pessoas ali que têm algum parentesco com a classe política, então tomou a vacina em detrimento da população. A corrupção dos políticos já se tornou até banal para nós, e seria até chover no molhado falar a esse respeito, uma má notícia. E a última que eu anotei aqui, aquele menino que foi encontrado vivendo há mais de uma semana num barril. E não é o Chaves, mas era um menino na cidade de Campinas, sofrendo maus tratos, se alimentando das fezes, tomando a água da chuva, e seus pais o amarraram e trancaram esse menino dentro de um barril. São más notícias, e o pecado traz más notícias a nós, mas a graça de Deus apresenta boas notícias, e por isso é muito importante falar a respeito das boas notícias da graça de Deus. Você que tem me ouvido nos últimos tempos, você já deve ter percebido que sou apaixonado por esse tema,
pelo tema da graça de Deus. E aqui nesse texto de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, Paulo vai falar da justificação, Paulo vai falar da reconciliação, Paulo vai falar das tribulações, Paulo vai falar da graça de Deus, e a graça de Deus vai percorrendo todo o texto. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar no versículo 8, quando ele fala que Deus prova o seu amor, mostrando então a sua graça. No versículo 10 ele vai falar da reconciliação. No versículo 5, Paulo vai falar da esperança, a esperança que temos em Deus por meio da sua graça, essa esperança que não confunde e que não traz nenhuma perturbação, muito pelo contrário, nos dá esperança e nos dá confiança de viver na presença de Deus. E também temos o tema da justificação no versículo 5 e depois esse mesmo tema no versículo 9. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e eu quero discorrer a esse texto e discorrer a partir desse texto. Eu quero então fazer a leitura de 1 até o versículo 3, Deus permitindo eu entro um pouco mais nos meandros ou nas partes importantes também do texto, tá bom? Vamos ver como o tempo vai nos proporcionar isso. Então, em primeiro lugar, eu quero falar aos irmãos da graça que nos firma, dessa graça que nos deixa firmes diante de tantos desafios e de tantas más notícias. Me acompanhe a leitura do texto, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Então o apóstolo Paulo fala desse acesso que tivemos a Deus por meio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa graça na qual nós estamos firmes. Nós podemos, amados irmãos, permanecer firmes na presença de Deus por meio da graça dele. Sem a graça de Deus nós não conseguiríamos permanecer firmes diante de Deus e firmes diante de tantas notícias avassaladoras que chegam até a nossa vida, que nos acometem a todo momento. É pela graça de Deus que nós estamos firmes, é pela graça de Deus que nós estamos em pé, é pela graça de Deus que nós estamos cantando, é pela graça de Deus que nós estamos fortalecidos no Senhor. E precisamos reconhecer que é esse amor imensurável de Deus, esse amor eterno, esse amor sacrificial, esse amor de entrega de Deus que nos dá essa segurança de permanecermos firmes em meio a essa sociedade. É claro que muitas pessoas têm sucumbido, infelizmente, tem muitas pessoas que têm oscilado muito em sua fé, mas a nossa segurança está na graça de Deus. A nossa fortaleza é a graça de Deus. O apóstolo Paulo então inicia falando da justificação, o apóstolo Paulo fala da fé, o apóstolo Paulo fala da paz, que daqui a pouco nós falaremos, e ele fala que tudo isso está fundamentado em Jesus, na rocha que é Jesus. A expressão que o apóstolo Paulo usa é essa: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus que nós permanecemos de pé, é por meio de Jesus que nós permanecemos firmes e não vacilantes e não oscilantes diante desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, a graça que nos firma, é a graça que nos dá fundamento, é a graça que firma os nossos pés, é a graça que nos dá segurança de continuar crendo, de continuar professando, de continuar declarando que o nosso Deus é quem cuida de nós, declarando que Ele sustenta a nossa vida. E aí, em segundo lugar, nós podemos falar que a graça também nos justifica, porque o apóstolo Paulo abre o texto no capítulo 5 falando assim: justificados. E aqui Paulo vai falar a respeito da justificação, e Paulo vai falar que nós somos justificados por meio e através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então essa justificação vem pela fé, e aqui nós precisamos entender esse conceito, porque a Bíblia vai dizer para nós que nós pecamos e nós fomos destituídos da presença de Deus, nós fomos expulsos da presença de Deus, à semelhança de Adão, por conta do nosso pecado. O justo juiz, Deus, não aceita a injustiça, não aceita a rebeldia, e logo nós estávamos completamente separados de Deus e não
tínhamos o rótulo de justo ou de justiça, e por isso não tínhamos mais nenhum relacionamento com o nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós agora somos justificados, ou seja, não temos essa justiça em nós e não poderíamos cumprir toda a lei de Deus estabelecida desde o Antigo Testamento, mas Jesus cumpriu a lei, Jesus pagou o nosso preço, Jesus comprou a nossa vida na cruz do Calvário e agora nós somos justificados, agora recebemos o selo da justiça de Deus. Agora o próprio Deus nos declara justos e assim nós podemos caminhar justificados. Então, perceba e entenda isso, é mais uma ação da graça de Deus, é aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, mas que Jesus fez em nosso lugar. Então Jesus na cruz nos declarou justos. Então quando nós cremos no Evangelho, quando nós nos rendemos ao Evangelho, nós nos tornamos justos e aí participamos com Deus a partir da justificação. E essa justificação vem mediante a fé. Então você precisa crer em Jesus, você precisa crer no Evangelho, você precisa crer que de fato Deus te ama, que de fato Deus está estendendo a sua poderosa mão na sua direção, e aí então você recebe a justificação. A justificação é Deus te declarando justo, porque sem essa justiça, sem esse senso de justificação, nós não poderíamos nunca estar diante de Deus e ter acesso até a presença do nosso Deus. Então, justificados, pois, mediante a fé. Então, mediante a fé, sobre essa nossa crença, é que nós recebemos a justificação. E essa justificação traz para nós, em terceiro lugar, a graça que nos dá a paz. Então, se nós temos justificação para com Deus e somos considerados justos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus, nós gozamos da paz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus também oferece para nós essa paz com Deus. Eu diria que o maior problema do ser humano é a sua relação com o pecado, é a sua relação rompida com o seu Criador e na decorrência de tantas e tantas desobediências para com o nosso Deus. Então o problema do ser humano é o pecado. É muito curioso como no nosso contexto as pessoas ficam falando a respeito de problemas e não dizem o nome do problema. O problema do ser humano é o pecado, é a corrupção, é esse coração completamente inclinado para a maldade. Então quando nós recebemos essa justificação, quando nós recebemos a salvação que outorga a justificação sobre as nossas vidas, nós recebemos também a paz com Deus. Nós agora não vivemos em conflito com Deus, não vivemos mais em rebeldia para com Deus, e essa é uma boa notícia. A boa notícia é que aqueles e aquelas que são justificados por Deus mediante a fé, gozam da paz de Deus. Então o pecador sabe que ele é pecador, mas ele não sabe o que é a paz. E ao passo em que o pecador se arrependendo e se rendendo diante do Senhor, ele desfruta da paz de Deus. Então só a graça de Deus através do sacrifício de Jesus é que concede essa paz, mas essa paz é uma paz com Deus. E tendo essa paz com Deus, todas as nossas esferas de relacionamento também serão afetadas por essa paz, e todos nós desfrutaremos da paz com Deus e da paz com os nossos pares, com as pessoas que estiverem ao nosso redor. Se você tem paz com Deus, certamente a sua relação e as suas relações interpessoais serão completamente estabelecidas pela paz de Deus. Isso é manifestação da graça de Deus. Isso é manifestação da graça de Deus. Então muitas pessoas querem viver em paz, mas estão distantes, estão longe de Deus. Então se nós queremos viver em harmonia com Deus, assim teremos a paz de Deus. E o contrário também é verdade. Se nós nos distanciarmos de Deus, não teremos a paz de Deus. Então essa é uma das boas notícias que eu trago a você. A graça que nos firma, a graça que nos justifica e a graça que nos dá a paz. Sem
sem a paz de Deus, não há paz com o cônjuge, não há paz com os filhos, não há paz entre a sua irmandade da igreja. Sem a paz de Deus, não há paz com os seus parceiros profissionais, com as pessoas que trabalham com você. Tudo que o homem moderno precisa é da paz de Deus por meio da fé, mediante a fé, através da justificação. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e essa paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que vem dele, porque ele é a nossa paz. Em quarto lugar, nós temos também essa convicção de que a graça, ela nos reconcilia com o nosso Deus, ela promove essa reconciliação. Se você der uma olhada no versículo 2, o texto diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então nós temos que valorizar essa reconciliação, através de Jesus ou por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus. E aqui a expressão grega é muito interessante, porque fala para nós a respeito do prosagoge. Já expliquei isso quando preguei a respeito de Efésios, quando Paulo também usa essa expressão, e quando Paulo fala que Jesus é aquele que nos leva até a presença de Deus, é aquele que faz a mediação entre o pecador e o Deus Santo. Então Jesus é o prosagoge, é aquele que nos leva até a presença de Deus, e assim podemos desfrutar de um bom relacionamento com Deus. A graça que nos reconcilia, a graça que nos aproxima de Deus, a graça que nos leva até a presença do nosso Pai. Então o pecado que provocou o rompimento, que promoveu essa nossa separação para com Deus, somente a graça de Deus agora pode fazer essa restauração, essa nossa ligação de Deus juntamente com o pecador. E assim nós temos essa graça de Deus estabelecida em nós, e a graça de Deus nos reconcilia. Nós somos reconciliados pela graça de Deus. E Paulo fala do acesso até a graça de Deus, e fala que isso é dom de Deus, é graça de Deus. Então quando você se sentir reconciliado com Deus, você pode exultar o Deus e Pai e falar assim: obrigado, Senhor, pela tua graça revelada em Jesus, porque através de Jesus ou por meio de Jesus eu fui reconciliado para com Deus, e por isso eu tenho paz com Ele por meio da justificação. Dá uma olhada o que essa reconciliação nos garante no versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, olha aí o que Paulo está falando, antes da salvação nós éramos inimigos de Deus. Então o que Paulo está falando é o seguinte: olha, vocês eram inimigos, mas vocês foram reconciliados por tamanha graça de Deus, por tamanho amor de Deus. Então acompanhe o raciocínio de Paulo, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, então a reconciliação com Deus se dá tão somente por meio da morte do Filho. E aí tem tantas propostas religiosas nessa sociedade pós-moderna que fala que nós podemos ter paz com Deus se a gente buscar uma energia, se a gente tiver contato com a natureza, se a gente tomar um chá que fica meio doidão da vida, se a gente for fazer uma viagem lá, tomar um banho na lama de não sei na onde. Não, o Paulo está sendo categórico. Só há reconciliação mediante a morte de Jesus. Ninguém goza da reconciliação com Deus por meio de outro caminho. O caminho é a morte e a ressurreição de Jesus. E aí Paulo está falando assim: se nós fomos reconciliados quando a gente era inimigo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é a vida de Jesus que nos dá vida, é a vida de Jesus que nos dá alegria, é a vida de Jesus que nos dá esperança mediante a esse momento que nós vivemos. Então a boa notícia é que Deus nos reconcilia por meio da vida de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus e pela ressurreição de Jesus. Então, se quando nós éramos inimigos, Deus já nos deu vida, muito mais nos dará vida agora que nós gozamos da reconciliação. E aqui o conceito de Paulo é essa vida que extrapola as razões, a nossa capacidade psíquica. É essa vida que transcende essa existência humana. Então o que Paulo está falando é o seguinte: quando nós éramos inimigo, Ele nos deu vida, e essa vida transpassa
essa vida terrena, e nós temos então a certeza de que nós viveremos com Ele para todo sempre. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos vida com Ele. E é muito interessante que Jesus é esse acesso à graça de Deus. Então o pecado promove ruptura, mas a graça restaura. O pecado nos deixa frouxos diante da vida, mas a graça nos firma. O pecado diz que nós somos de fato errantes, mas a graça de Deus nos justifica. O pecado nos dá insegurança, incerteza e conflito, mas a graça de Deus nos dá paz. Temos paz com Deus. Essa é a explicação do apóstolo Paulo. E é muito incrível quando ele fala assim no versículo 11: e não apenas isto, amados irmãos, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós já recebemos a reconciliação. Eu queria que você hoje tivesse essa convicção: pela graça de Deus, se você creu no Evangelho, você já é uma pessoa reconciliada com Deus. E agora você tem o ministério da reconciliação, como Paulo escreveu aos Coríntios. E aí eu quero voltar lá no versículo 2, na parte B, quando ele fala assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos essa esperança da glória de Deus, e por isso nós nos gloriamos em Deus, que Deus nos deu a justificação, nos deu a fé, nos deu a paz, nos deu a reconciliação, nos deu a justificação, e tudo isso por conta dessa esperança que temos na glória de Deus. E aí mais uma vez no versículo 3, você pode me acompanhar? O apóstolo Paulo escrevendo assim: e não somente isso, amados irmãos. Eu acho muito interessante essa forma de Paulo expor o texto. Ele fala de vários conceitos, e vários conceitos aglutinados, e muitos conceitos. Como os meninos aqui disseram, algumas aulas, são muito conteúdo teológico. Não dá para falar sobre todos aqui nesse momento. Mas ele fala de muita coisa, e ele fala o seguinte: e não somente isso. Tem mais coisas ainda. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui eu queria que você me acompanhasse no raciocínio. Eu tenho 10 minutos para que você pegasse essa parte maravilhosa do texto. Claro que todo o contexto, tudo aquilo que eu já expliquei até aqui é maravilhoso, mas aqui nós temos a aplicação de tudo isso. Então Paulo fala o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Então o cristão, ele gloria-se em Deus, e ele consegue ver a glória de Deus passando por tribulações. Eu acho muito interessante como algumas pessoas falam o seguinte: pastor, eu quero ter experiência com Deus, pastor, eu quero ser uma pessoa perseverante, mas pastor, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer, não quero passar por tribulações, não quero passar por lutas. E aí eu tenho que ser muito franco com essas pessoas e dizer assim: não tem como ter experiência com Deus sem passar por tribulações. Não existe. Se você é discípulo de Jesus, você está matriculado na escola da vida e na escola da graça. O sofrimento é a primeira lição para a gente entender o plano de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus. C.S. Lewis vai dizer para nós que o sofrimento é o grande megafone de Deus, onde Deus está falando que nos ama. É por meio do sofrimento que Deus nos conclama a nos aproximarmos dele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós nos gloriamos. Então você pode, assim, em outras palavras, dar glórias a Deus pelas tribulações. É isso que Paulo está passando. Porque a tribulação tem um propósito. E tribulação aqui é muito interessante, que a expressão grega é aflição. E é por isso que Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É a mesma expressão usada por Jesus. E aí Paulo vai falar o seguinte: nós passamos por tribulações, nós somos afligidos, nós somos pressionados, nós sofremos com desemprego, nós sofremos com saúde, nós sofremos com problemas na família, nós temos 1000 dificuldades, mas nós temos que dar glórias a Deus pelas tribulações. Por quê? Olha a resposta dele: sabendo, amados irmãos, que a tribulação, todo esse nosso sofrimento tem um resultado, produz algo. Olha que incrível. A tribulação
produz o quê? Se você estivesse aqui comigo, eu ia falar assim, repete comigo. Diga aí, povo de Deus. A tribulação produz o quê? Perseverança. Então, se você não passar por tribulação, você não terá perseverança. Olha que incrível. Se você fala o seguinte, não, eu não quero passar por tribulação, não quero passar por prova, não quero ser afligido, não quero sofrer na vida, tudo bem. Eu acho que tudo isso vai acontecer, mesmo você não querendo, mas tudo bem. Mas só que você não aprenderá a ter perseverança. Porque as pessoas que são perseverantes são as pessoas que passaram por tribulações. Em outras palavras, não resmungue, não fique de mimimi com a vida, não fique murmurando, dê glórias a Deus pelas tribulações, amados irmãos e irmãs, porque através das tribulações nós aprendemos a ter perseverança da parte de Deus. Deus usa as tribulações do nosso cotidiano para nos ensinar a ser perseverante. E perseverante é aquela pessoa que consegue permanecer em paciência diante das realidades da vida, sem desanimar, sem desistir. Foi muito curioso, um dia desses, no período de férias, um amigo, pastor, entrou em contato, dizendo que estava sofrendo e queria uma resposta. E eu falei para ele, ele não gostou muito, mas eu falei para ele, absorva o sofrimento, aprenda algo com o sofrimento. Ele falou assim, mas eu não quero sofrer. Eu falei, se você não sofrer, você não terá perseverança no ministério. Se você não sofrer no ministério pastoral, você não mostrará perseverança da sua crença, daquilo que você acredita. Porque Jesus sofreu, mas Jesus foi perseverante, é isso que Paulo está falando. Jesus passou pelas tribulações, mas Jesus mostrou para nós a perseverança. Então, as tribulações produzem em nós perseverança. Tem algumas pessoas que às vezes me procuram por conta da situação de saúde que tive nos anos anteriores, e as pessoas ficam preocupadas e falando, mas como você conseguiu? Em dados momentos parecia que a minha vida seria ceifada, parecia em alguns momentos que eu viria o Senhor a face, que eu estaria na presença de Deus. Eu confesso, mas eu tive muita perseverança. Aquela tribulação, aquele momento de saúde me levou a ter perseverança. E eu me recordo, amados irmãos, da expressão do médico lá no finalzinho de 2019, da última internação, quando no seu consultório lá em Bauru ele falou assim para mim, Jefferson, eu vou te dar esse medicamento, ele vai demorar um pouco, de 3 a 4 meses para fazer efeito, mas ele vai fazer efeito, mas você precisa ter perseverança, você não pode desanimar do tratamento, o tratamento é chato, é longo, e você precisa de perseverança. Se você desistir, você joga tudo para fora e você volta para internação. Então você está entendendo? Você terá algumas crises, você terá algumas dificuldades, mas persevera, continue tomando o medicamento. Haja vista que eu comecei a tomar o medicamento, tive algumas crises, mas pela graça de Deus e para a honra e glória do Senhor, quando começou a pandemia, no início de março, eu já estava melhorando e pela graça de Deus, eu não tive nenhuma crise, porque eu confiei na palavra daquele médico e aprendi a ter perseverança. Aquela tribulação que passei das internações me levou a ter perseverança. Não rechace, não jogue fora as tribulações da vida. Permaneça no sofrimento, porque Deus está trabalhando no seu caráter e você e eu somos chamados a ter perseverança. A tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz o quê? A experiência. E é engraçado que muita gente quer ter muita experiência para com Deus, mas quer passar longe do sofrimento. Então não tem como. Se você quer ter experiências com Deus em relação à vida, passe pelo sofrimento. Aprenda a ser perseverante, e a perseverança vai te levar à experiência. Então Deus concede a nós essa aquisição, eu diria, de experiência por meio da perseverança e por meio do sofrimento. E essa perseverança que nos leva à experiência nos dá certeza de que Deus está atuando na nossa vida. E você e eu
poderemos falar o seguinte: olha, eu tenho essa experiência porque eu passei por essa situação, Deus teve misericórdia, eu tive perseverança, eu passei por todas essas tribulações, pelas lutas, pelas aflições, Deus foi comigo e até aqui a mão do Senhor me ajudou, me acompanhou, e graças a Deus hoje eu tenho essa experiência. E quando você tiver a experiência dada por Deus, que você compartilhe com as pessoas que estiverem ao seu redor, porque a experiência também vai produzir algo. É muito interessante isso, está aí no versículo 4, e a experiência produz o que? A esperança. Então, ó, veja como há uma escadinha, né? Você entra no primeiro degrau na tribulação, a tribulação te leva à perseverança, a perseverança te leva à experiência, e a experiência te leva à esperança. Então, se você quer ter esperança, você precisa subir esse degrau, ou esses degraus. Porque na realidade Deus permite que passemos pelas experiências regadas de perseverança pela vida, a fim de que a nossa vida seja direcionada na direção da esperança. O foco central, o foco último, eu diria, de Paulo é a esperança. Então ele fala: se você passa pelo sofrimento, pela tribulação, se você passa pela perseverança, pela experiência, você chega na esperança. E no versículo 5, e a esperança de Deus não confunde. É muito interessante que aquelas pessoas que têm o seu coração aquecido pela esperança, que foca em Deus, joga os seus olhares para a eternidade, é uma pessoa que não é confundida. Olha que incrível, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado dos nossos corações. Então quem tem esperança sente, presencia o amor de Deus. Esse amor que é derramado, esse amor que é derramado pelo Espírito Santo de Deus, no qual nós recebemos a outorga. Então a esperança não traz confusão, a esperança traz certeza, a esperança traz convicção. E nesse tempo de más notícias, nós precisamos dessa graça que nos dá certeza que nós estamos esperando em Jesus, e que esperar em Jesus é a maior alegria da vida. Espere em Jesus, deposite a sua vida em Jesus, tenha esperança em Jesus, que morreu na cruz, que te salvou. Perceba o amor de Deus derramado sobre o seu coração. Então quem tem esperança, sente e percebe o amor de Deus sendo derramado sobre os seus corações. E aí o versículo 6, caminhando para o final, diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. A graça de Deus foi manifestada em Jesus. E aí tem muita gente que fica falando assim para as pessoas: prove o seu amor por mim. E aí, quando nós olhamos para esse texto sagrado, Deus provou na cruz do Calvário, Deus provou que te ama, Deus provou que a sua vida é importante, Deus provou que a igreja dele é relevante, iria avançar. Deus provou na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, para com a minha vida, para com a sua vida. Está provado, não deveria haver nenhuma dúvida no coração do homem a respeito do amor de Deus. Se você deseja uma prova do amor, olhe para a cruz do Calvário e verá que Deus já provou o seu amor para a humanidade. A mensagem que emana da cruz é essa: eu te amo, eu te resgato, eu te reconcilio, eu te trago para perto, eu te amo. É a mensagem da cruz. E por isso a boa notícia da graça de Deus é essa: já foi provado. E a minha oração é que você prove desse amor que já foi declarado lá na cruz, no Calvário. Gosto da expressão de Stott quando ele fala que o símbolo do cristianismo não é a cruz. O símbolo do cristianismo é o amor, porque Jesus só foi para a cruz movido pelo amor de Deus. Receba as boas notícias da graça de Deus, em nome de Jesus.
Amém.